podemos estabelecer em suas grandes linhas os conceitos fundamentais que depois desenvolveremos analiticamente. Não vos digo, observemos os fenômenos e deduzamos as suas consequências, os princípios que os regem, mas vos digo, o quadro do universo é este. Observai e vereis que os fenômenos aí se encaixam, e a ele corresponde em sua totalidade. O universo é a unidade que abarca tudo que existe. Essa unidade pode ser considerada sob 3 aspectos: estático, dinâmico e mecânico. Deixa eu ver se eu entendi o que ele quis dizer com isso aqui. Observamos fenômenos, não vos digo, observemos os fenômenos e deduzamos suas consequências. Eu vos digo, o quadro do universo é este. É muito forte isso, né? Eu acho isso muito forte, sabe? Eu acho que esse ponto, o que ele está querendo colocar é o seguinte. Olha, eu vou apresentar o quadro e aí vocês vejam se isso encaixa ou não. É como se fosse assim, olha, eu estou colocando a informação. E aí vocês analisem e façam suas pesquisas, vê se as coisas elas vão se analisar. O que eu acredito aqui, que ele está colocando que ele não vai chegar e vai seguir todo um processo de dedução, sabe? Então, eu, eu Entendi. percebo isso, eu percebo Ah, isso. Ele vai falar assim, sim. olha, eu vou entregar informação. E aí vocês vão e analisam, vejam se encaixam, ah, e tirem as suas conclusões. Eu acho que nem as conclusões, não. Ele diz para a gente não. O que eu entendi é que para a gente não perder tempo tentando analisar o que ele falou para chegar a uma conclusão. É para a gente só observar e caminhar pelo que ele está dizendo e chegar à conclusão que ele vai dizer no final. Sem a gente ficar analisando e tentando ver se aquilo é comprovável, não é comprovável, se é verossímil, se não é verossímil. É só para seguir o raciocínio que ele vai apresentar. Mas, Silvio, tem aqui a parte que ele fala aqui, ó. Observai e vereis que os fenômenos aí se encaixam e a ele correspondem em sua totalidade. Então, aí ele coloca, né, ó, vocês observem e vocês vão ver E que ver se o que eu falei é isso mesmo. isso, exatamente, exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Ele está simplesmente colocando e fala assim, olha, vocês observem e vejam como ele vai se encaixar. É diferente de eu te dizer uma coisa e você for desenvolver em cima daquilo. Não é para a gente desenvolver em cima do que ele está falando. É só para a gente observar e seguir o que eu pensei assim, seguir o que ele está dizendo e ver se a gente chegaria na mesma conclusão. Acabou. Então, eu acho isso assim, muito forte, no sentido de que você. Essa questão de você observar e verificar se faz sentido ou não é fundamental, porque eu não posso ir aceitando qualquer coisa só porque foi o Balde que falou, foi Jesus Cristo que falou, foi o Buda que falou, não importa. Né? Eu tenho que passar pela minha análise. Né? O que eu entendi pelo que o Ismael colocou é que normalmente na ciência a gente observa o fenômeno e dali, através do fenômeno, você cria um modelo de concepção de qual é a natureza que está por detrás. Você vai construindo todo o arcabouço da lei que está por detrás daquele fenômeno. Ele coloca assim, ó, a ideia da lei é essa. Agora você vai verificar se faz sentido ou não. É como se você tivesse a priori, ele já estivesse te dando um modelo que ele tem da concepção da natureza do universo. Né? Eu falo no tempo todo que ele tem, porque dizer que esse modelo que o Walsh coloca é a verdade absoluta é muito longe disso. É a aproximação que a gente pode estar mais apto a entender. Né? Na verdade absoluta, eu nem sei se a gente vai ter condições nos próximos milênios de ter acesso. Né? Mas, de qualquer maneira, vamos adiante.
E só mais um ponto, porque eu acho que está um pouco próximo ao aspecto que ele coloca, que vai ser o futuro da ciência, que é o cientista primeiro ele vai entrar em estados alterados, vai entrar no próprio, na própria raiz ali da informação, né, em planos mentais, em planos dos seus alicerces, ele vai ver toda a estrutura e depois ele vai observar assim, olha, então deixa eu ver se os fenômenos eles batem com essa minha visão. Porque eu acho que o que ele propõe, no fim das contas, é que a ciência, no futuro, vai ser assim. Ela não vai ver os fenômenos e vai tentar encontrar raiz. Ele vai lá na raiz, vai ter a visão dos alicerces e depois vai olhar se fala assim, não, agora vamos fazer os experimentos e ver se os fenômenos eles realmente se encaixam nessa visão ali dos alicerces. É uma, Se pensar de um ponto de vista racional, isso é um grande erro, porque você força ali a determinados fenômenos a se encaixarem. Não é essa a ideia. A ideia é entrando em níveis mais ali dos alicerces, nessa visão intuitiva, ele vai perceber e vai ver se realmente o sistema ele se encaixa, se as leis, a matemática por trás, ela vai se encaixar naquilo. E uma última parte, assim, com essa parte de olhar os alicerces, me lembra muito o Matrix, o primeiro, né? Quando o Neo, ele, no final, ele passa a olhar tudo, não mais os fenômenos, ele passa a olhar a própria informação por trás dos fenômenos, né? Então, eu acredito que é um pouco isso que ele está colocando. em seu aspecto estático, a unidade toda é considerada abstratamente seccionada em um átomo de seu eterno devenir, para que vossa atenção possa observar particularmente a estrutura, mais que o movimento. Como estrutura, o universo é um organismo, ou seja, um todo composto de partes não reunidas ao acaso, mas com ordem e proporção recíproca, as quais, mesmo que momentaneamente e excepcionalmente possa ocorrer o contrário, sempre se correlacionam entre si, como é necessário num organismo cujas partes, ao funcionarem, devem coordenar-se em um objetivo único. Ok. Em seu aspecto dinâmico, a unidade toda é considerada naquilo que verdadeiramente é um eterno devenir. O universo é um movimento contínuo. Movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo a atingir. Na realidade, o aspecto dinâmico se funde com o estático. Isolamos-nos apenas para facilitar as observações. O movimento é orgânico, é funcionamento de partes coordenadas. Assim, o conceito de simples movimento se define e se completa em vir a ser mais complexo, que já não é só movimento físico, mas também transformismo fenomênico. E o conceito de trajetória amplia-se com o significado de progresso em direção a uma meta definida. Ô, Brito, deixa eu só fazer um comentário sobre esses dois parágrafos, Claro. né? O que ele vai apresentar aqui, e o Bode ele vai trabalhar muito na sua obra, são esses três níveis da unidade, né? Então, um primeiro nível que vai ser o estático, o outro que é o dinâmico, e o próximo que a gente vai ver no próximo parágrafo, que é o mecânico. Seria basicamente o seguinte, quando a gente vai observar algum fenômeno, o próprio universo, na sua unidade, ele vai estar sempre em três níveis de organização. E isso vai, daqui a pouco, quando a gente começar a estudar a evolução das dimensões, ele vai colocar que uma unidade, ele sempre vai trabalhar com três dimensões. E essas dimensões, elas evoluem. Então, a mais baixa ali, na forma de organização, como se fosse a mais densa, vai ser chamada de estática. Então, aqui nesse nosso universo, nesse nosso contexto, seria como se fosse a estrutura espacial. Então, como se parássemos o tempo e analisássemos toda a estrutura no espaço, como é que está distribuído. Então, ele coloca assim, ó, é um organismo. Então, existem as suas partes, existem outras unidades coletivas. O segundo ponto que vai ser a estrutura dinâmica. Então, nesse nosso universo, é como se incluísse agora o tempo. Então, ou seja, ele tem uma, um,
um devenir, ele tem um processo evolutivo. Então, algumas estruturas estão mais estáticas, outras estão em uma movimentação para um determinado fim. E que a gente vai ver que uma está ligada ao espaço, ao tempo, e essa terceira, o mecânico, quando a gente for ver a evolução das dimensões, vai estar ligado com a informação, que ele vai chamar de espírito, mas vai estar... É porque isso foi naquela época, né? Dentro da ciência atual, ela vai surgir como informação. Ele vai ser o termo principal. Então, é só para clarear um pouco esses dois parágrafos e ter uma noção do que vai ser esse terceiro, que ele vai falar do mecânico, mas isso ainda vai ser aprofundado bastante ao longo da obra. Okay. O aspecto mecânico é apenas o conceito de movimento abstratamente isolado, a fim de poder analisá-lo melhor, colhendo o princípio e definindo sua lei por meio do estudo da trajetória, tipo dos movimentos fenômenos. É o estudo da lei como forma e norma do devenir. Resumindo, o aspecto estático nos mostra o universo em sua estrutura e forma, o aspecto dinâmico em seu movimento e vir a ser, o aspecto mecânico em seu princípio e sua lei. Mas esses aspectos são somente pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno. Os três coexistem sempre em toda parte e os encontramos conexos. De fato, a gente que estuda a parte de ciência física, ela é sempre colocada nesse aspecto mesmo. Você estuda a estrutura, você estuda a parte da, não só a estrutura espaço, mas a estrutura espaço-temporal, onde o universo está sentado, e a partir disso aí você correlaciona como que as coisas no sentido assim, bem generalizado, as coisas que correspondem ao universo, elas se comportam nessa estrutura espaço-temporal. Aí é a parte mecânica ou a parte das leis que estão por detrás, as relações que estão por detrás das coisas que formam o universo, como é que ela se comporta na estrutura espaço-temporal. E ainda só uma informação, só para ficar aqui armazenada para quem for escutar no futuro, dentro dessa sua ideia que você colocou, Paulo Brito, né, que é bem isso que a gente trabalha, a gente pode pensar como a estrutura, o aspecto estático, como os nossos dx, né, ali o diferencial de espaço. O aspecto dinâmico como o dt, que é o diferencial de tempo. E o aspecto mecânico é como que eles vão estar relacionados naquela equação, né, naquela equação diferencial, então seria o aspecto mecânico, como eles se relacionam, esses aspectos. Agora, como relacionar isso tudo, que isso é uma forma de ver muito científica, tanto que vocês dois absorvem isso com muita facilidade. Mas qualquer um aqui já deve ter visto algum livro, algum escrito de alguns espíritos muito iluminados, que questionados de determinadas coisas, né, como você faz isso, como isso acontece aqui, ele simplesmente disse, isso é assim, é por como eu sei disso? Não sei como, eu sei. O conhecimento faz parte dele. Como integrar isso, que acredito que é uma coisa que vai fazer parte de cada um de nós, sei lá, daqui a quantos milhões de anos, mas como levar isso do eu sei, você não precisa explicar, você não precisa pesquisar, você não precisa entender, simplesmente eu sei, da mesma forma que eu sou, dentro desse contexto. Silvio, eu acho que talvez no começo da obra ele até falou um pouco sobre isso, né? Ele falou que a ciência, cada vez mais, à medida que a humanidade começar a entrar nesses níveis pela intuição consciente, né? Esse é um ponto importante, consciente, porque por enquanto a gente está vindo, ainda está misturado com o nosso racional, é entrar realmente a visão direta do fenômeno. Cada vez mais essa linguagem racional ela vai ser importante para a gente tentar escrever essa linguagem, mas cada vez mais vai se tornar ali secundária, porque a visão vai ser cada vez mais conjunta. E lá no começo ele fala assim, né? Mas para o momento, para a maturação biológica e espiritual que vocês estão no momento, eu vou transcrever isso tudo em uma linguagem que vocês consigam entender. Então, aqui está sendo colocado algo
tentando colocar de uma forma racional, mas algo que ele diz que depois ele vai ser obtido por uma experiência, por visão direta. Então, acho que aqui simplesmente um momento histórico que nós estamos, tanto que o Emmanuel, ele na psicografia do Chico, ele coloca a grande síntese como o evangelho da ciência. Então, aqui é uma tentativa para ele colocar numa linguagem que essa razão consiga entender, sabe? Então, a gente pode encarar todo esse processo evolutivo como uma forma de que a racionalização de tudo que chega a gente vai diminuindo até o ponto da gente simplesmente fazer parte daquilo, não é nem aceitar, é fazer parte do todo. A razão, ela vai, igual o instinto, ele ainda é muito importante para nós, mas ele se torna algo secundário. A razão, o que eles colocam é que ela vai se tornar também, porque agora ela é o nosso, ele é o nosso norte, é a nossa forma de organização das informações no nosso consciente. O que eles colocam é assim, que ela vai ter um aspecto muito importante, mas vai ter esse outro que cada vez mais é o que vai guiar a humanidade e que está muito além do que a gente imagina, sabe? Eu fico assim com um pé atrás no sentido que eu vejo a busca de um equilíbrio, né? De você fazer uma análise e uma síntese ao mesmo tempo, né? Hoje em dia a ciência ela se pega muito na análise, esmiuçar as coisas para que você possa entender e você não tem uma visão sintética do mundo como um todo. É a grande proposta do Baldry, e não é à toa que o nome chama grande síntese, né? Você tem uma visão sintética no sentido de ver o todo de uma forma o mais abrangente possível, mas não tire em nenhum momento o mérito de você ter uma visão analítica, uma visão com alguns detalhes, né, para que você justamente possa usufruir dessa percepção do todo da forma mais eficaz possível, né? Então, eu não consigo ainda, pelo menos ainda não consigo perceber como se fosse se tornar secundário. Ele vai se tornar parte da percepção sintética do mundo também, né? E não assim, é a mesma coisa assim, eu ainda tenho instinto, o instinto faz parte enquanto eu estou encarnado, né? Ela se torna secundária só porque eu não presto atenção nela, mas ela é tão importante quanto, né? Essa percepção, então, não sei, coisa de se pensar nesse aspecto, né? Entre se tornar secundário e se tornar parte da gente também, né? Onde você não tem... Até que chega um momento que você fala assim, eu estou racionalizando e ao mesmo tempo sentindo, tendo uma percepção do todo, né? Sem ficar falar assim, não, eu aceito isso, por quê? Porque eu aceito. Assim, mas isso, se você faz uma análise, você pode ir além, né? E você pode fazer coisas que antes você não imaginava, porque justamente você tem uma percepção, você pode ir além, você está questionando. A partir do momento que você para de questionar o mundo, você aceita do jeito que está e você se acomoda. Eu fico com receio de você se acomodar no mundo, né? Aceitando o que ele está te oferecendo. E a partir do momento que eu me incomodo, eu tento ir, eu sempre ir na lei, né? Então, por isso que eu não consigo, ao mesmo tempo, se eu ficar questionando o tempo todo e não aceitar o mundo como ele é, eu também não vou ficar confortável, né? Então, você tem que ter um meio termo entre essas duas coisas aí. Eu ainda não consigo visualizar, ou, por exemplo, é isso que o Ismael colocou, na atual situação, o Baldo falou, na sua atual situação do mundo hoje, você está nesse nível. Então, eu me encaixo muito nesse aspecto aí. Eu ainda tenho necessidade de racionalizar o mundo, justamente questionar o mundo para querer ir além do que ele está me oferecendo, né? Ou, melhor dizendo, entender melhor o que ele pode nos oferecer, né? Aí eu uso por isso melhor. Mas tem uma coisa que é diferente de aceitação e, no meu ponto de vista, de compreensão, porque tem determinadas coisas
que eu tenho vontade de pesquisar e aprender. Tem outras que não é simplesmente eu aceito. Eu sinto que são assim, quando eu tenho contato com aquilo, pô, isso é exatamente o que eu sempre pensei. Não é questão de aceitar simplesmente. Você tem dentro de si a certeza que aquilo é o que você já pensava antes de conhecer. E quando você conhece, você, poxa, eu pensava exatamente assim. Não é uma coisa que te passa para você e você aceita ou não aceita. Eu falo por mim, tem muita coisa que quando eu tenho contato, eu simplesmente, pô, mas eu sempre pensei assim. Que engraçado, né? Essa sintonia. E tem outras que eu tenho uma necessidade de estudar, porque não é o que eu tenho dentro de mim. Então, eu quero pesquisar para aprender sobre aquilo. Tá legal, interessante essa forma que você colocou, de fato, é verdade. Não tinha pensado nesse aspecto, muito interessante. E eu queria também colocar um exemplo, é uma metáfora, claro que tem as falhas da metáfora, mas é mais ou menos assim. Vamos supor que tem numa sala, tem todas as pessoas, elas são cegas de nascença. Elas só escutam. Aí tem um garfo em cima da mesa, aí vem um gato, ele vai lá, né, mexeu e o garfo cai. Aí as pessoas vão começar a confabular. Espera aí, o que foi isso? Né? Tá, teve um som ali, né, o, o garfo caiu, mas o que será que aconteceu? Só que nesse tem um que ele é o único que consegue ver. Ele tem a visão, ou seja, um sentido a mais. Então ele viu o processo todo. Ele viu o gato chegando, o gato mexendo ali com o garfo caindo, falou assim: olha, o que aconteceu foi o seguinte: foi um gato que subiu na mesa, ele bateu em um garfo e o garfo caiu. Aí a pessoa, não, espera aí, nós temos que fazer toda a análise que nós criamos do mundo a partir do nosso sentido da audição. Ele, tudo bem, vocês podem fazer, mas vocês vão ver que vocês vão fazer um bando de estudo, e é isso porque eu tô vendo aqui, ó, aconteceu aquilo ali. Então, mais ou menos isso, sabe? Na visão dele, que ele tá com uma visão ampla, ele só, vocês podem analisar, vocês podem fazer, é muito importante. Mas vocês vão ver que vocês vão chegar mais ou menos nisso, porque eu tô com uma visão a mais. Vocês não estão tendo essa visão, mas vocês vão chegar até essa visão. Então, acho que é um pouco isso. A gente vai ficar confabulando e vai, nós temos que, porque é o que nós temos. E é isso, é o que nós temos mesmo. Mas o que ele fala é, desenvolvam. Vocês têm também essa percepção que vocês vão ver que o universo vai mudar completamente, sabe? Então acho que é um pouco esse o aspecto. Ah, a audição ela vai sumir? Não, mas ela vai ser inserida num contexto que tem a visão como um novo sentido que vai trazer uma percepção completamente diferente de toda a estrutura. Isso. Caverna de Platão, né? É legal. Pensei nisso também, e pensei naquele arran do charco e arran do rio, que é isso aí também. Ou aquela. Quando o Carl Sagan, na série Cosmo, fala sobre a Planolândia. Não sei se você já viu essa parte. Né? No universo de planos, né? Os quadrados, os círculos, os triângulos estão lá conversando. Quando um dia o quadrado vê uma maçã que veio do espaço tridimensional, e ele vê uma coisa surgindo, né? Primeiro 4 pontos, daí a pouquinho um grande círculo. E eu falei, quem é você? Como que você aparece do nada e desaparece e muda sua forma tão instantaneamente? Né? Ah, é que você não tem a percepção da terceira dimensão. Como? O que é isso? Que maluquice é essa? Nós só temos 2 dimensões. Não, eu vou te levar. A maçã, então, pega ele numa nave espacial e leva ele para a terceira dimensão. Ele vira um cubo, né? E ali ele fala, uau, né? Que universo fantástico, existem outras possibilidades. Aí ele vai para fora da sala que ele está e surge lá na rua, onde estão os círculos, os triângulos e outros quadrados, e aparece do nada, né? E os amigos dele falam assim, mas de onde que você veio? Que não existe uma terceira dimensão. Você está louco? Oh, meu Deus, ele está maluco, ele está doente. Né? Bate nas costas dele. O Carl Sagan fala isso de uma forma magistral. Depois, se vocês puderem ver no YouTube, existem os passos do Carl Sagan, lá na década de 80, falando sobre o Planolândia de uma forma assim magistral, sabe? E é bem essa percepção que o Ismael colocou aí também.
perceber outras coisas de fato, né? Você não perde as outras duas dimensões, mas o universo fica completamente diferente. No dia que a ciência ortodoxa descobrir a espiritualidade, né, muda completamente. A gente sabe, a gente tem uma percepção completamente diferente do mundo, né? As leis as leis da ciência, da natureza, elas modificam completamente quando você coloca o aspecto espiritual. Eu fico pensando no que você está falando, Paulo. E será que a ciência ortodoxa ela está disponível a perder um pouco de poder? Porque na hora que isso vem à tona, né? Não sei, pensei sobre isso agora. Existe um grupo grande de pessoas que estão dentro da academia, ele ainda é uma pequena parcela, mas está crescendo, que considera esses aspectos, né? Eu vejo, por exemplo, lá em São Paulo você tem a Associação de Médicos Espiritualistas, espíritas ou espiritualistas, que leva o aspecto dentro do processo de cura, né, os aspectos não físicos, né, os aspectos espirituais, dos sentimentos, das irradiações, né, e isso tem se espalhado pelo mundo inteiro. Apesar de boa parte da ciência ortodoxa ignorar isso, você tem um número crescente cada vez mais de pessoas que levam isso em conta, né, sem querer impor as coisas, mas através de um estudo sistemático. E isso vem crescendo muito, né, a olhos vistos. Né? Existe algum movimento maior, tipo em outros países também, que essas pessoas se encontram, tipo uma congregação, não sei que nome se daria. Existe sim. É porque não tem divulgação na grande mídia, né? Porque, na realidade, na grande mídia, você não tem divulgação nem da ciência ordinária, né? Ortodoxa, né? Que a grande mídia alastra são coisas, boa parte das vezes, mais negativas, né? Mas hoje, com a questão da internet, o acesso à internet, você se conecta às coisas que você se liga, né? Se eu for olhar aqui, o que é que você vê no YouTube? Eu só vejo a maior parte das coisas quando a pessoa tem muito lixo para eu não sei, eu não encontro esse lixo, porque eu não me ligo a eles. Eu vejo canais espiritualistas, alguns meio malucos, né? Que você desconsidera, né? E outros extremamente positivos, né? Mas é igual o sujeito perguntar assim, você viu o que passou no Fantástico? Eu falei assim, não. Mas passou, eu falei assim, eu não vejo esse canal. A qual que você vê então? É no SBT? Também não. Bandeirante? Não. Eu não vejo nada disso. Eu começar a rir, aí a pessoa, mas isso é importante. Assim, é igual quando o sujeito chega e pergunta, o que você achou da fala do fulano do BBB? Eu falei assim, qual? Aí eu sou bem irônico, eu falo assim, qual? Do livro 1984? É um livro interessante, né? Aí não, o sujeito assim, não sei, mas qual é a sua opinião? Não sei o que ele falou, e falou isso. Eu falei assim, eu não me conecto com isso, então eu não vou dar minha opinião, vou falar de outra coisa. Eu falo de outra coisa, se for um aspecto que a ciência possa falar, ou que a espiritualidade possa falar, eu falo. Se for um aspecto de geral, então é aonde você se conecta, né? É onde você se conecta. E hoje em dia o mundo está crescendo muito. O número de sites espiritualistas, o número de pessoas que fazem isso aqui que a gente está fazendo, tem crescendo muito, muito mesmo, né? Só que não está, mas isso aqui é aos poucos. Ó. Você vê que durante a pandemia esse grupo cresceu, né? Mas não foi só esse grupo. Assim como existe esse, existe outros que a gente não faz a mínima ideia que existem, né? E isso no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não, isso é no mundo inteiro. Né? Você vê pessoas falando de conexões nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na Austrália, em todos os cantos do planeta.